A Bíblia Fala, com pastor Ézio Pereira da Silva. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, A Bíblia Fala. Espero que hoje vocês todos tenham uma boa edificação e também uma boa absorção da palavra de Deus que vamos compartilhar neste momento. O que nós vamos tratar aqui nesta hora é um assunto que tem sido muito ventilado aí, tem sido muito discutido até, e que esses assuntos trazem muitas dúvidas. Mas eu quero aqui, neste momento, colocar exatamente o que a Bíblia diz a respeito do assunto. Nós vamos tratar aqui de alguns conceitos da reforma, ou mais propriamente dito da teologia calvinista, mas conta aí com a compreensão dos nossos amados irmãos calvinistas. Mas eu quero fazer uma menção aqui de alguns textos, alguns temas, mas observados assim estritamente dentro da palavra de Deus. Então, o que nós vamos tratar aqui? A respeito da expiação que Jesus Cristo fez. Essa expiação que Jesus Cristo fez é uma expiação limitada ou uma expiação ilimitada? Quer dizer, abrange todas as pessoas da terra, ou seja, a humanidade de uma maneira geral, ou abrange apenas um grupo, né, que geralmente é dominado de os escolhidos, né, ou os eleitos. Então eu quero especificamente tratar aqui da expiação e da segurança da salvação. Ou seja, a expiação é limitada e a segurança da salvação é uma segurança ilimitada também, ou é uma segurança limitada? Quer dizer, uma segurança sem limites ou uma segurança que depende de alguma coisa mais? Então vamos assim. Eu quero dar início a esse tema aqui neste momento e peço a compreensão de todos aí, e se puderem acompanhar esse podcast com a Bíblia, seria melhor, para que nós sejamos iguais àqueles que buscam entender a palavra de Deus conforme ela conforme está escrito. Igual os bereanos, né, que procuravam, quando os apóstolos estavam pregando, anunciando, eles buscavam confirmar nas Escrituras se aquilo que os apóstolos estavam dizendo eram coisas certas, de acordo com as Escrituras Sagradas ou não. Então eu quero dar início aqui com a expiação que Jesus Cristo fez, a expiação dos pecados. A expiação é uma expiação limitada, quer dizer, Jesus Cristo morreu por todo mundo ou morreu apenas para algumas pessoas? Então vamos ver o que a Bíblia diz. Então, a expiação é o sacrifício ao qual Jesus se submeteu para salvar eficazmente, né? Não é parcialmente, mas eficazmente, de maneira plena, os seres humanos pecadores dos seus pecados e da condenação eterna. Então a expiação é ilimitada e eficaz para toda a humanidade. Quer dizer, é uma afirmação que eu estou fazendo. A expiação que Jesus Cristo fez, conforme a palavra de Deus, é uma expiação ilimitada. Essa expiação que Jesus Cristo fez não tem nenhum limite, não tem nenhum cerceamento.
ela foi uma expiação total, abrangente, e olha bem uma coisa interessante aqui que talvez vocês não tenham prestado muita atenção. A expiação que Jesus Cristo fez, quando na cruz do Calvário, quando ele disse, olha, está consumado, que ele completou a expiação, ela envolve toda a humanidade, desde Adão até o último que nascer aqui na face da terra. Então, ela é ilimitada e ela abrange também, além de atingir toda a humanidade, os seres humanos, ela abrange também até mesmo, se não todo, pelo menos parte do cosmos, parte do universo. Por quê? Aí nós vemos também que a natureza também foi atingida. Como a natureza foi atingida pelo maligno, pelo Satanás, lá no Jardim do Éden, então a criação virou uma criação selvagem, né? A terra produzindo cardos, espinhos, abrolhos. Então, assim, a natureza também ela está prejudicada. É uma natureza bravia, é uma natureza que em termos assim, para a gente entender, é violenta, né? Mas essa expiação que Jesus Cristo fez abrange todos os habitantes da face da terra, desde Adão até o último que viver, como também envolve até a natureza física, os animais e o cosmos, envolve aí os planetas que provavelmente tenham sido atingidos, né? A própria Via Láctea, todo esse cosmos aí que a gente vê, entende que é infinito. Então, a expiação é geral. Então, ela é ilimitada e eficaz. Ela tem um efeito 100% para aquilo que ela foi destinado. Tanto por causa do amor de Deus por todas as pessoas, quanto também por questão de justiça. Então, à vista disso, a expiação é necessariamente para todas as pessoas, sem exceção. Então, por que eu afirmo isso? Eu afirmo isso em razão de que o ser humano, olha, eu já falei isso aqui alguma vez, mas é bom reprisar isso aqui. O ser humano não teve nenhuma participação na sua criação, quer dizer, quando você foi criado, você não deu nenhuma opinião, primeiro porque você não existia. Então quando você se entendeu por gente, não é? Como ser humano, você já estava aqui na Terra, você já tinha uma certa idade, ou 5, 6, 7, 8, 10 anos, não sei, e você também já estava contaminado pela natureza pecaminosa de Adão e Eva, né? Então, você já nasceu com essa natureza, esse pecado original, não é? Mesmo sem você ter tido nenhuma participação. Quer dizer, você foi colocado na Terra por Deus dentro de um plano que Ele tem para toda a humanidade e para o cosmos. Então, em razão disso, o ser humano não teve nenhuma participação na sua criação e existência, e pelo fato de que também, depois de Adão, todos os seres humanos já terem nascido sendo obrigatoriamente portadores do pecado original, do qual nenhum de nós, ser humano nenhum, tem culpa. Nós, seres humanos, temos culpa pelos pecados que nós cometemos, mas pelo pecado original, com o qual nós nascemos, nós não temos nenhuma dívida com ele. Por quê? Esse pecado não ficou de graça? Não. A expiação de Jesus Cristo atingiu o pecado original. Então, é como se o pecado original nunca tivesse existido, porque na expiação, Jesus eliminou completamente o efeito do pecado original. Ou seja, o ser humano é pecador sem nenhuma contribuição dele para esse estado de pecaminosidade ao qual ele foi submetido. Então, por que então a expiação é para todos? Olha, ninguém poderia ser penalizado ou receber a condenação eterna por causa do pecado original, sem que ele tivesse culpa da sua condição. Então, como não tem culpa, e Deus sabe disso, Deus vê isso, então como ele viu isso, então
é como se ele tivesse, como de fato aconteceu, né? O pecado original não tem culpa nenhuma, ele não condena o ser humano em nenhum momento, porque o ser humano não tem culpa de ter nascido com o pecado original. Então o pecado original, por questão de justiça, porque Deus é justo, o pecado original então não faz parte da condenação do ser humano. Então, se o ser humano for condenado, se ele não crer em Jesus e não receber a salvação, ele não vai ser condenado pelo pecado original com o qual ele nasceu. Não, ele vai ser condenado, se for o caso, pelos pecados que ele cometeu, que esse ser humano cometeu, e dos quais não se arrependeu e não recorreu a Jesus para ter o seu perdão. Ok? Bom, vamos ver mais para frente aqui. Graças a Deus, porém, que para essa situação, a situação do pecado original, existe uma saída, uma solução. A chave, a condição necessária e indispensável para qualquer pessoa ser salva é crer em Jesus, arrepender-se dos seus pecados cometidos e entregar a sua vida a Ele. Assim, pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, ter os seus pecados perdoados, alcançar a salvação, a vida eterna e gratuitamente ser livre para sempre da condenação eterna. Ok? Bom, passando isso um pouquinho, por essa mesma razão é que eu afirmei no episódio número 7, se você quer dar uma olhada a mais sobre o pecado original, você vai ver lá no episódio 7, é só você procurar aí onde você está no YouTube e que você vai ver no episódio 7 falar mais sobre o pecado original. Então, o pecado original por si só, ele sozinho não condena o ser humano. Isto porque Deus, sendo plenamente justo, jamais faria isso. A oportunidade então do ser humano alcançar a salvação é dada por Deus, por intermédio de Jesus Cristo, a todas as pessoas sem nenhuma distinção. A única obrigação que a pessoa tem é de crer em Jesus, receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pronto. A sua solução de vida eterna está solucionada, né, está concedida eternamente. E você terá uma vida eterna com Deus. A expiação ilimitada, então, o único limite que o ser humano tem a respeito dela é se o ser humano não quiser e rejeitar a salvação que Jesus oferece, porque o sangue de Jesus é poderoso para salvar todos os pecadores do mundo inteiro e de todas as épocas. Então, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, isso está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8, então você alcança a salvação em Cristo Jesus. Então aquele versículo que eu acho que todo mundo sabe, de cor até, né, de João 3,16, Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo, não exclui nenhuma pessoa sequer, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a expiação de Jesus Cristo ela não foi limitada, ou seja, apenas para um grupo de pessoas ditas eleitas de Deus, ou ditas escolhidas de Deus. Não. A expiação foi para toda a humanidade, sem exceção de nem sequer uma pessoa. Agora, a pessoa pode receber, através de Jesus Cristo, a remissão dos seus pecados, pelo benefício que a expiação de Jesus Cristo traz ou trouxe, né? Ou a pessoa pode rejeitar. Então, se a pessoa rejeita, então ela é culpada da sua própria condenação. Mas Deus fica livre, Deus é isento disso. E esse versículo de João 3,16, então, diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aí não tem exclusão de ninguém, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo também escreveu em 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 6, ele escreveu o seguinte:
Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Agora, presta atenção no que diz aqui. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E isso é o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. O que dizem aí, olha, Jesus morreu, não morreu por todos, mas morreu por alguns só que Deus escolheu antes, na eternidade passada, e isso não é verdade e não está escrito na Bíblia. Na Bíblia está escrito assim: Deus, o nosso Salvador, deseja que todos os homens, todos, né, falando sobre a humanidade, todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos vão ser salvos? Não, mas não vão ser salvos todos por causa da incredulidade das pessoas em preferirem o pecado do que preferirem a salvação. Mas se toda a humanidade quiser, ela pode ser salva, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder absoluto para perdoar, para apagar, para cancelar todos os pecados de todas as pessoas do mundo, de todas as épocas. Então a expiação não é limitada, a expiação é ilimitada. Aí ele diz mais aqui: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então Jesus Cristo providenciou o resgate de todos os seres humanos, sem exceção de nenhum sequer. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Isso é o que diz a palavra. E vamos mais avançar um pouquinho aqui. O apóstolo João também escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 2, dizendo assim, falando a respeito de Jesus Cristo. E ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Então, o sangue de Jesus pode perdoar os pecados de toda a humanidade, se a humanidade realmente se converter. E o apóstolo Tito também escreveu, ou o escritor Tito, mais propriamente dizendo, na sua carta, no capítulo 2, ele escreve assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões humanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança, ou a bendita esperança, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, ele diz mais aqui, dize estas coisas, exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Por quê? Não despreze, porque essa aqui é a palavra que Deus está trazendo, já trouxe, né, na Bíblia Sagrada. Então, eu volto a afirmar aqui com toda a veemência e expressa na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é taxativa, ela é bem clara a respeito disso aí, que a expiação que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi e continua sendo dirigida a toda a humanidade, sem nenhuma exceção. Não tem nenhuma exceção. Então, a despeito da expiação ser limitada, tem uma observação para fazer aqui. A aceitação dos seus efeitos não é imposta a ninguém. Quer dizer, ninguém é obrigado a ser salvo. Quer dizer, a salvação não é imposta a uma pessoa, mas a salvação é oferecida. Então, a despeito da expiação ser ilimitada, a aceitação dos seus efeitos, quer dizer, os efeitos da expiação, não é imposta a ninguém. Então, a expiação de Jesus Cristo, ela não vem para o ser humano como uma coisa que o ser humano é obrigado a receber. Não. Ele recebe pela fé
e crendo e desejando isso mesmo. Então, o sangue de Jesus Cristo, no caso, né, que a gente está falando da expiação, o sangue de Jesus Cristo ele fará efeito na vida das pessoas, mas ele fará efeito na vida de quem? Primeiro, da pessoa que quer ser salva. Então, para a pessoa ser salva, ela precisa querer ser salva, porque a salvação não é imposta a ninguém. Então, a salvação não é imposta, a pessoa precisa querer ser salva. Ninguém é salvo sem querer ser salvo, ninguém é obrigado a ser salvo. Então, outra coisa, para a pessoa baseada no sangue de Jesus Cristo, pela graça de Deus mediante a fé, a pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador. E agora, essa pessoa precisa também permanecer fiel com Jesus até quando? Até a sua morte, né? Ou até o fim, quando Jesus Cristo voltar. Então, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, o vencedor, quer dizer, que chegar até o final da sua vida, firme com Jesus Cristo, o vestidor será assim vestido de vestiduras brancas e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Então, nós temos aí então um primeiro tópico aqui do nosso assunto de hoje, do nosso tema de hoje, é a expiação do Senhor. Então, a expiação, ela é ilimitada, não tem limites. Agora vamos passar para a segurança. Não tem uma frase que você já tem costumado ouvir sempre? Olha, uma vez que você foi salvo, então você não se perde nunca, você é salvo para sempre. Não é esta a informação que a Bíblia traz para nós. Então, a Bíblia oferece uma segurança sem limites? Não. A segurança não é sem limites. Aí, nesse caso de segurança, a segurança da salvação ela é limitada, porque ela depende da pessoa permanecer fiel a Deus até o fim, segundo até esse versículo que nós terminamos de ler aí para vocês. O vencedor, quer dizer, aquele que chega até o fim, será vestido de vestiduras brancas e de nenhum modo, isso é Jesus Cristo falando, de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Isso aí a pessoa permanece então, os seus pecados foram expiados, não é? E a pessoa tem segurança da parte de Deus, mas essa segurança ela tem limites, ela não é ilimitada. Então, uma vez salvo para sempre? Não é isto que a Bíblia diz. A Bíblia diz outra coisa. E a responsabilidade pessoal? Então, se uma vez salvo para sempre, cadê a responsabilidade do ser humano? O ser humano tem responsabilidade pela sua salvação. Por quê? Como o ser humano é livre, ele pode escolher ser salvo ou não. Então, Deus não salva a pessoa na marra. Quer dizer, a salvação, num termo mais popular, que diz assim, olha, a salvação ela não é empurrada goela abaixo da pessoa, entendeu? Então, a salvação é oferecida, porque tem uma responsabilidade pessoal. Então, como o ser humano é livre, por isso é que Jesus Cristo manda pregar o evangelho e anunciar a salvação em toda a face da terra. Anunciar. Quem crer será salvo. Então diz a palavra. Então não tem como fugir da Bíblia. O ensino bíblico claro e correto é um só e é taxativo. Qual é? Eu vou ler em Mateus capítulo 24, versículo 13. Quando a palavra de Deus diz assim, olha, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui nesse momento. A salvação é garantida? Bom, tem uma maneira da salvação que ela é garantida, que ela é ilimitada. Quando a salvação depende só de Deus. Então, dependendo só de Deus, ela é ilimitada. Ela não tem limites. Mas, como o ser humano está vivendo
E enquanto ele vive, ele tem a sua responsabilidade pessoal, por isso ele precisa de viver em contínua santificação perante Deus, né? Para tudo que for ruim, tudo que for sujo, tudo que for iníquo, tudo que for mal, então precisa estar ausente da vida da pessoa. E a pessoa precisa de viver em contínua santificação da sua vida. Quer dizer, o correr, o fugir de todo tipo de pecado, de maldade, de ódio, de tudo quanto é coisa que não presta. Então a pessoa precisa de exercer o seu papel de cristão na santificação da sua vida. Então, se ela permanecer até o fim, ela será salva. Mas, quanto à salvação, existe um texto que aqueles que defendem que a salvação ela não pode ser perdida, eles se baseiam, entre outros, se baseiam em um texto da Bíblia, mas ele toma esse texto aqui como uma principal defesa. Então existe uma objeção por parte de alguns que defendem que a pessoa, uma vez salva, salva para sempre. Não. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 28, o que diz o texto? O texto diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quem disse isso foi Jesus. Então Jesus disse que ninguém arrebata das mãos dele uma pessoa que já foi salva. Então quero afirmar para vocês o seguinte: da parte de Deus, a salvação está garantida, é tranquila, sem problema nenhum. De fato, a salvação de fato, não tem dúvida, e essa é uma verdade bíblica. Mas da parte de Deus, quer dizer, quanto à responsabilidade de Deus, o ser humano, uma vez salvo, ele permanece salvo para sempre, eternamente. Ainda mais porque a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, não tem arrependimento. A única maneira o Satanás não pode tirar um ser humano, um cristão, das mãos de Jesus, do domínio de Jesus. Uma vez que a pessoa foi salva, não tem demônios, não tem pecados, não tem Satanás, não tem nada que pode tirar uma pessoa das mãos de Jesus. Ninguém tem poder para isso, porque Jesus é o único Deus todo-poderoso. Então ele não permite que a pessoa seja arrancada das mãos dele, ou do domínio dele, ou da proteção dele, com uma única exceção. A única exceção que existe para a pessoa não permanecer salva é ela mesma, a pessoa que está nas mãos do Senhor, que está sob os domínios do Senhor, ela resolver de alguma maneira, em algum tempo, que não quer mais. Ela não quer seguir Jesus mais, ela não quer obedecer Jesus mais, ela nega Jesus, ela entra no estado de apostasia, ou seja, de fuga da presença de Deus. Até mesmo muitos, além de fugir da presença de Deus, negarem a Deus, eles acabam se voltando contra Deus. E não somente eles deixam Deus, como também eles se voltam contra Deus, ou seja, eles se apostatam da fé. Então, nesse caso, aí a responsabilidade pessoal entra. Nesse caso, Deus não segura ninguém, Jesus não segura ninguém. E aí não é que a pessoa possa ser arrancada das mãos de Jesus, ser arrancada da proteção de Jesus, não. Mas a própria pessoa que pode fazer isso. Então, como a pessoa tem livre-arbítrio, se ela não quiser ser salva, Deus não a salva. Deus não salva uma pessoa que não quer ser salva. Então, tirou isso aí? Não, da parte de Deus a pessoa, uma vez salva, está salva eternamente, sem problema nenhum, da parte de Deus. Agora, da parte do ser humano, não. Porque se a pessoa quiser renunciar à salvação, ela é livre para renunciar à salvação. Deus não vai obrigá-la a permanecer salva. Porque a salvação imposta
ela não existe, então seria como se Deus estivesse tratando com um robô. Então, como se a pessoa fosse uma marionete. E Deus não criou robôs, Deus não criou marionete. Deus criou pessoas livres para que recebessem Jesus, crescem nele, e elas mesmas, ainda que pedindo, né, toda a ajuda de Deus para permanecer firme, mas ela de vontade própria, ela quer estar firme, ela quer estar na presença de Deus, ela quer andar com Deus. Então, se ela quer, aí ninguém arrebata ela das mãos do Senhor Jesus Cristo. Está bem entendido? Quem tiver dúvida, olha, não fique em dúvida. Se tiver dúvida, escreva, coloque nos comentários de que você tem dúvida e você precisa de mais explicação e você não chegou à conclusão de um determinado tema, um assunto, uma questão que houve aqui. Então você escreve, então pergunte, você é totalmente livre para fazer isso. Então, confirmando aqui, da parte de Deus, o crente está nas mãos de Jesus Cristo, está seguro eternamente. Da parte de Deus. Agora, da parte do ser humano, vai depender do ser humano. Ele querer ficar na presença de Deus ou ele querer sair. Se ele quiser sair, Deus não faz nada, não pode fazer nada, porque as pessoas são livres. Bom, por que então que existe isso? Da parte de Deus, não tem nenhum problema. O ser humano permanece firme e não será arrebatado das mãos do Senhor e terá a sua salvação garantida eternamente. Agora, da parte do ser humano, não existe nenhuma garantia. A garantia é a pessoa permanecer fiel a Deus, firme até o fim. Então, se a pessoa permanece firme até o fim, aí sim, ela chega num tempo em que ela já morre, e ela morre salva. E aí ela tem a vida eterna, quer dizer, a vida para nunca mais acabar. Então, apenas se for fiel até a morte é que a pessoa é finalmente salva. Ou seja, a pessoa pode sair se ela quiser. Deus não salva ninguém que não quer ser salvo. A garantia existe para quem permanecer até o fim. O apóstolo João faz referência a pecados, porque existem alguns pecados que são pecados para a morte. E o apóstolo João diz assim, olha, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e para esse tipo de pecado não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Quer dizer, a pessoa não está comprometendo a sua salvação eterna. Além do mais, existe a questão do pecado imperdoável. Então, Jesus falou, já mencionei isso aqui também para vocês, que todos os pecados dos seres humanos têm possibilidade de ser perdoados. Se você peca contra todo mundo, você tem chance, você tem possibilidade de ter o perdão de Deus. Se você peca contra o Pai, você pode ser perdoado também, sem nenhuma dúvida. Se você peca contra o Filho, Jesus Cristo, você pode também ser perdoado. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, aí não tem jeito. Nem nesta vida e nem na eternidade você consegue a salvação mais, você consegue o perdão. Então, é exatamente isso. Além do mais, existe a questão do pecado imperdoável, que é esse contra o Espírito Santo, que eu entendo ser, pecando contra o Espírito Santo, é a apostasia. Quer dizer, a apostasia é só para quem foi realmente salvo. Então, não existe essa coisa, a pessoa vai apostatar. Então, a pessoa só apostata, quer dizer, ela só é apostata da fé, ela renega a fé, quando ela já esteve na fé. Sem isso, a pessoa não foi nem salva ainda. Ninguém, por exemplo, se um ser humano não for um ser humano casado, um homem ou uma mulher casada, existe divórcio para eles? Não existe. Porque o divórcio implica em que uma pessoa
seja casada, ou seja, já esteja casada, um homem ou uma mulher. Então, o divórcio só existe se houver um casamento anterior. Então, não existe, por exemplo, aqui divórcio para solteiros. Ou seja, a pessoa que foi salva, mas ela decide, em um determinado tempo, afastar-se da fé, a se apostatar da fé, a se divorciar, para usar a linguagem que eu usei aqui, divorciar-se da fé, divorciar-se de Deus, divorciar de Jesus Cristo, divorciar-se do Espírito Santo, aí é problema unicamente dela. Então ela não terá perdão. Ela esteve na fé, foi perdoada, foi purificada dos seus pecados, e eu vou ler um texto aqui, ainda traz aqui um melhor esclarecimento aí a respeito dessa questão. O apóstolo João também escreve no capítulo 2 da sua primeira carta, dizendo assim, olha, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Então, alguns comentaristas, né, alguns dizem assim, olha, as pessoas, então, elas não têm como perder a salvação. Aqueles que dizem que a salvação é sem limites, dizem assim, olha, as pessoas podem estar na igreja e tal, e depois ela afastou, foi embora. Mas ela foi embora porque nunca pertenceu à igreja. Ela foi embora porque nunca foi salva. Não, isso não é verdade, porque o que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte, é que a pessoa esteve no corpo de Cristo, foi participante do corpo de Cristo, foi participante do Espírito Santo, teve os seus pecados perdoados, seus pecados foram lavados, ela seguia normalmente com Deus amando a sua vida amando a Deus, ela amando os irmãos e tudo. Mas não significa que a pessoa saiu, é porque nunca foi. Não. É a mesma coisa que eu estou dizendo aqui a respeito do divórcio. O divórcio só existe para a pessoa que foi casada. Então, não existe jeito de uma pessoa afastar-se de Deus ou se apostatar da fé se ela não foi salva anteriormente. Ela só pode apostatar, ela só pode perder a salvação se ela uma vez recebeu a salvação. Então, isso é bem claro. Então, o argumento que utiliza esse texto como base, dizendo que as pessoas, elas não perderam a salvação, elas saíram de nosso meio porque não eram dos nossos. Então, aplicam erroneamente esse texto aqui de 1 de João, capítulo 2, versículos 18 e 19. Então, o que João está dizendo é que ele está falando isso aqui, ele está se referindo a uma classe de pessoas, a determinadas pessoas. A quem que ele está se referindo aqui? Ele está se referindo aqui aos anticristos. Aos anticristos, realmente, pode ter anticristo dentro da igreja, e depois Deus pode expulsar, ou os próprios irmãos expulsarem eles de lá, né, da igreja, mas eles nunca foram salvos. Por quê? Porque eles não são salvos legitimamente. Porque anticristo, já diz logo, essa pessoa é anticristo, ela é contra Cristo. Então ela nunca creu em Deus. Então é desses anticristos aqui que o apóstolo João está falando, e não de pessoas comuns, de pessoas que foram salvas. Então o contexto aqui é diferente. Cabe observar aqui também alguma coisa, reformulando aqui. O apóstolo João, quando disse que várias pessoas saíram do meio da cristandade, do meio da irmandade, ele fala assim, saíram porque não eram dos nossos, quer dizer, não eram salvos. E na verdade não eram, porque estavam lá no meio, participando de muitas coisas, pode até ter sido batizado e tal, pode até ter levantado a mão, ter aceitado Jesus de boca para fora, mas na verdade não foram salvos. Por quê?
já não seriam salvas mesmo, porque elas são de natureza, do interior delas, de coração, elas já eram contra Cristo, elas estavam lá dentro da igreja para lutar contra a fé e não em favor da fé. Entenderam? Bom, então vários textos da Bíblia não fazem nenhum sentido existirem se de fato a pessoa não pode perder a salvação, ou seja, se a perda da salvação não for uma realidade. Olha aqui alguns textos aqui que eu vou ler para vocês aqui, reafirmando aqui que a pessoa, uma vez salva, ela pode perder a sua salvação se ela não permanecer firme. Olha o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Diz assim, diz para crentes, para filhos de Deus: conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então, o que Jesus está falando aqui? Para as pessoas que são verdadeiramente salvas, tomarem cuidado e conservarem a sua salvação, conservar aquilo que tem, para que ninguém roube, para que Satanás não roube, para que o pecado não roube, para que nada possa roubar a sua coroa, quer dizer, o seu prêmio eterno, a sua salvação eterna. E no capítulo 2, Jesus diz também assim: ser fiel à morte e dar-te-ei a coroa da vida, quer dizer, a coroa da vida eterna. Então a pessoa só recebe a coroa, ela só é galardoada, ela tem a promessa da vida eterna nela, dentro dela, mas ela só receberá a posse da vida eterna, receberá a coroa da vida eterna, sendo fiel a Deus até a morte. Porque se não for fiel à morte, ela for fiel até um dia antes de morrer, e ela, um dia antes de morrer, ela nega Jesus, ela sai fora, então ela perde a sua salvação. E como no outro dia ela vai morrer, não é? Então ela morre não sendo salva, então ela perde a salvação. Outra questão diz aqui, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 20. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas. Quer dizer, o que Deus está falando através de Ezequiel aqui? Ele está falando o seguinte, que a pessoa pode levar uma vida como cristã, fazer boas obras e tal, vai indo, mas no final da vida dela, ela abandona aquilo tudo e ela passa a cometer pecados. Então Deus diz que não tem compromisso nenhum com essa pessoa aqui. A pessoa de livre e espontânea vontade, ela saiu fora. Então existem os perigos espirituais. Então a vida cristã não pode ser levada de qualquer maneira. Então, o escritor aos Hebreus escreve desse jeito aqui, olha, Hebreus capítulo 6. É impossível, pois, que aqueles... Olha o que aconteceu com uma pessoa que foi salva. Aqueles que uma vez foram iluminados por Deus, receberam a luz de Deus, provaram o dom celestial, quer dizer, provaram a promessa da vida eterna nela, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, dos poderes vindos de Deus, e caíram. Quer dizer, essas pessoas então se apostataram. Sim, é impossível outra vez renovar essas pessoas para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à vergonha, expondo o Filho de Deus à ignomínia. Então a pessoa saiu da presença de Deus, quer dizer, estava nas mãos de Jesus Cristo, mas ela saiu, ninguém tirou ela, mas ela mesma saiu, de livre e espontânea vontade dela. Ela saiu e começou novamente a praticar o pecado, ela voltou à prática do pecado. O apóstolo Pedro diz isso, ele faz referência a um chiqueiro. O chiqueiro é o seguinte, se você tem um chiqueiro e tem um porco no seu chiqueiro, aí você pode chegar no seu chiqueiro lá, pegar o seu porco ou a sua porca, né, dar um banho nela, beleza, perfumar, passar desodorante e tal, ela limpinha, então fica
bem limpinha. Mas a natureza dela, por dentro, ela não é uma natureza de um bicho limpo. Quer dizer, se você solta ela dali, o que vai acontecer? A primeira lama que ela achar, ela vai chafurdar-se na lama. Ela vai se colocar na lama, ela vai revirar na lama. Então, Pedro disse que as pessoas que assim procedem é como a porca lavada que voltou a revolver-se do seu lamaçal. Quer dizer, foi salva antes e depois voltou a volver-se no chiqueiro, no seu lamaçal. E ele diz também a respeito, sabem o que acontece, que normalmente acontece com os cães, com os cachorros? Normalmente você sabe disso, que às vezes, dependendo da situação do cão, do cachorro, ele vomita, ele faz entra em ânsia de vômito e vomita, e depois já dá uma voltinha por lá e volta e come o vômito que ele havia vomitado. Então o apóstolo Pedro diz assim, olha, que um adágio que diz, olha, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal. Significa que aquelas pessoas que foram purificadas, foram salvas, foram santificadas, receberam o Espírito Santo, receberam o perdão, receberam a purificação dos seus pecados, e elas, de livre e espontânea vontade delas, só da vontade delas, elas voltaram para o chiqueiro. Quer dizer, o cão voltou a comer o seu próprio vômito. Ela foi salva, a pessoa foi salva, começou a santificar a sua vida e tal, viveu muitos anos, mas em determinado momento ele volta para a prática do pecado novamente. Então, aqui o escritor aos Hebreus continua dizendo aqui, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então este texto de Hebreus aqui fala de quem realmente tinha sido salvo, visto que receberam de Deus aquelas várias características que eu li aqui, características de pessoas salvas, salvas verdadeiramente, não apenas de pessoas que estavam dentro da igreja, mas que não eram salvas. Não é disso aqui que o escritor aos Hebreus está falando. O escritor aos Hebreus está falando aqui de alguém que recebeu verdadeiramente a salvação. Foi salva, foi perdoada, foi purificada, recebeu o Espírito Santo, recebeu a promessa da vida eterna. Mas em determinado momento, a pessoa volta atrás. Ela volta atrás e como ela é livre, ela escolhe. Ninguém retira uma pessoa das mãos de Deus ou do domínio de Jesus Cristo. A pessoa permanecer até o fim, continuar firme até o fim, ela receberá a coroa da vida eterna, que Deus prometeu e cumprirá. Deus nunca fica sem cumprir a palavra dele. Ok? Então eu espero que essa palavra compartilhada aqui nesse momento seja edificante para a sua vida. Então, cuidado. Se você já sabe disso, já tem essa palavra em você, que você não pode perder a sua salvação se você foi salvo, cuidado, cuidado. Porque existe uma responsabilidade do ser humano. Essa responsabilidade não é de Deus. Essa responsabilidade é do ser humano. Só Deus é que salva. Mas permanecer salva somente se a pessoa for fiel até o fim. Fiel até a morte, ou fiel até o dia que Jesus Cristo voltar nas nuvens. Ok? Então permaneça firme com Deus. Se você for fiel até a morte, a sua salvação está garantida. Mas a responsabilidade sua é permanecer apegado a Deus, com todo o poder dele, com toda a graça dele, com todo o poder que ele tem de te segurar, você permanecer fiel até o fim. Mas Deus não te segura na marra se você quiser fugir dele. Ele não te segura, porque você é livre. Então, ninguém pode arrebatar uma pessoa da segurança de Jesus Cristo, da proteção de Jesus Cristo, a não ser a própria pessoa, se ela quiser
de livre e espontânea vontade dela, quiser sair, quiser abandonar Jesus. Aí, infelizmente, essa pessoa não tem nenhuma garantia de salvação. Mas eu espero que todos vocês permaneçam fiéis com o Senhor. E aqueles que não receberam Jesus ainda como Senhor e Salvador, eu digo a vocês mais uma vez, não tem outra opção. Deus não dá duas opções para nós. Ele dá duas opções no sentido de, olha, escolha, tem a morte e a vida para você escolher. E Deus sugere a pessoa, Deus aconselha a pessoa, escolha a vida. Mas é você quem faz a escolha. Deus não vai escolher por você, é você que escolhe. Então, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque você terá os seus pecados perdoados, você terá a promessa da vida eterna, você será verdadeiramente salva, você terá a força de Deus para resistir todas as intempéries, todas as lutas da vida, para permanecer fiel, que Deus deseja que você seja fiel até o fim. Amém? Deus que abençoe a sua vida, Deus que abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.